Seja bem-vindo ao MedCelCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado na sua jornada rumo à residência médica, mesmo que você tenha pouquíssimo tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista, obstetra, professor de GO aqui da MedCel. E hoje eu trouxe um convidado para falar justamente sobre a melhor especialidade da medicina, que é a ginecologia e obstetrícia. Fabiano Serra, seja super bem-vindo. Obrigado, eu vou ter que concordar com você, né, Jada? É a melhor especialidade de longe. É de longe, eu sempre digo, assim, ó, a gente é suspeito pra falar, né, mas assim, ó, de todas elas, hoje eu olho assim, né, tentando ter um pouquinho mais, né, não, essa aqui tem bastante coisa legal e tal, mas cara, nada supera... Não tem. O grau, na verdade, de satisfação pessoal, né, e também o quanto tem da especialidade de ser completa, né, em nenhuma outra As na medicina. imensas possibilidades que a gente tem na especialidade, né? Nós vamos falar sobre isso, eu acho, com né? Certeza, com toda certeza. Então, o objetivo é a gente fazer um bate-papo bem legal, bem informal, assim, sobre a especialidade, sobre os pontos positivos. A gente tem que falar as dores também, né, porque toda especialidade vai ter, né, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, e a gente sabe que isso não existe nenhuma especialidade que seja só mar de rosas. Vamos falar um pouquinho sobre perspectiva de mercado, sobre perspectiva futura, honorários, cobrança de disponibilidade obstétrica. Acho que esses pontos da atuação profissional é importante, né, para quem está assistindo a gente, para a gente poder falar, né, e trazer essas informações que às vezes a gente só conhece, só vai tomar conhecimento depois que a gente já está na área, né? E é legal o pessoal já saber isso antes. Né? Com certeza, e às vezes na prática, quando a gente é aluno ainda, quando a gente não prestou residência, a gente fica naquela dúvida realmente do que vai ser a nossa vida pós-residência. Então a escolha da especialidade ela é fundamental para entender que tipo de vida que a gente vai levar. E é claro que isso a gente sabe que tem ciclos, isso vai mudando ao longo do tempo, mas a gente tem que ter uma noção real do que é viver a especialidade, né? Primeira pergunta que eu quero te fazer como é que foi a sua escolha? Me conta um pouquinho como é que foi a sua escolha pela ginecologia e obstetrícia. Como é que você decidiu? Já foi desde o início da faculdade? Foi depois? Conta um pouquinho assim sobre a escolha da especialidade. Do início da faculdade, eu vou te contar como é que foi essa história maluca da minha vida. Aos 3 anos de idade, 3 anos, eu falava em casa que eu seria médico de tirar neném. E na minha família não tem médicos, eu sou o primeiro médico a ser formado de uma geração ali de pessoas, né? E não sei por que encasquetei que eu gostaria de ser médico de tirar neném. E eu aprendi a palavra obstetrícia muito cedo, assim. Então, era um trava-língua no começo, né? Obstetrícia, enfim. Chegou um momento em que eu falava obstetrícia, sei lá, aos 5 anos de idade. Já era uma palavra que fazia parte do meu vocabulário, porque eu, desde pequeno, falava em ginecologia e obstetrícia. Ao longo do tempo, foi se passando, sempre falando em obstetrícia na minha vida. Quando entrei na faculdade, outras especialidades começaram a surgir na minha cabeça também. Acho que é importante dizer isso, apesar de eu sempre considerar a ginecologia e obstetrícia como primeira especialidade, outras passaram na minha cabeça. Algumas delas, plástica e dermatologia, que, assim, hoje pra mim eu olho e não tem nada a ver comigo. Eu gostava da dermato raiz, sabe? Então, eu fiz o FMG, e na FMG a gente tinha também coisas hospitalares da dermatologia, pacientes internados por lesões dermatológicas graves. E eu fiquei encantado por aquilo. E ao mesmo tempo, na cirurgia ambulatorial, eu tinha um plástico que era um exemplo, assim, era um cara fenomenal. Ele era um cara que tinha uma atenção muito especial aos pacientes e ele conduzia aquelas pequenas cirurgias de uma forma tão bacana e que a gente podia colocar a mão e fazer, sabe? Que então aquilo ali também me atraiu de uma certa maneira. Mas virava e mexia, a ginecologia e obstetrícia voltava na minha cabeça. Durante um tempo eu conversei com alguns chefes, assim, da ginecologia e obstetrícia e tentava ouvi-los, assim como o pessoal agora tá nos ouvindo ali, né, tá podendo escutar aqui, eu poder conversar com você, para entender um pouco mais da especialidade. E na época, tudo que eu ouvia desses chefes meus, desses professores, era que a especialidade era muito desgastante, que não valia a pena, que a gente não era reconhecido profissionalmente, que o ginecologista obstetra era visto como quase não médico, sabe? Aquele cara que não opera direito, não faz clínica direito, enfim, ele não seria um médico tão completo. E eu ouvi isso de professores, tá? Claro que isso mexeu muito comigo. E por ter mexido, eu hesitei em algum momento
a escolher essa especialidade como algo para minha vida. E daí, nessa dúvida, nesse vai e vem, eu optei por trabalhar antes. Já que a especialidade pode não ser o que eu quero, ou pode não ser a melhor escolha para minha vida, e essa é uma escolha tão importante, vou trabalhar um pouco e vivenciar a medicina geral para ver aquilo que mais me interessa. E daí, após formado, eu me voluntariei para o Exército para ir para a Amazônia. Fiquei um ano em Tabatinga, na fronteira com Peru e Colômbia, trabalhando. Quando a gente chegava lá... Experiência de vida, hein? Bacanérrima. Eu morro de saudade, acho que foi uma experiência que me mudou muito como pessoa, mas também muito profissionalmente. E quando a gente chegava lá, eu era muito jovem, tinha 24 anos. E as nossas escolhas de onde a gente ia rodar dentro do Exército era pautada pela idade. Então, como todo mundo foi assimilado dentro do Exército, né? Foi admitido, essa é a melhor palavra. Foi admitido dentro do Exército na mesma data, o conceito de mais velho na hierarquia lá era simplesmente idade. Então, todos que entraram para ser médicos do Exército ali tinham sido admitidos no mesmo dia e, portanto, o que diferenciava era a idade. Eu era o terceiro mais jovem do meu grupo. Ou seja, todo mundo foi escolhendo a especialidade ali e foi sobrando para mim o que tinha. O fim da fila. O fim da fila. No final, coincidentemente, sobrou ginecologia obstetrícia e pediatria. Então, eu tive a oportunidade de escolher entre as duas especialidades. Cirurgia já tinha sido preenchido, clínica já tinha sido preenchido, enfim. Sobraram ginecologia obstetrícia e pediatria. Eu, obviamente, não hesitei, né, e escolhi ginecologia obstetrícia. E aí, ali, eu brinco que eu comecei meu R1, Jader. Porque ali eu tinha duas obstetras do Exército de carreira, que eram as especialistas que eram recrutadas quando eu precisava de alguma coisa a mais, mas partos normais eram conduzidos por mim. A enfermaria era evoluída por mim. Então eu comecei a fazer ginecologia obstetrícia em todos os âmbitos do hospital, assim. Então, inclusive os colegas sabiam que eu tinha, inclusive, afeição pela especialidade. E às vezes eu tava de plantão com mais um, era parto, vai lá você. Uhum. Sem CGO ainda. Sem CGO ainda. Nossa, você já vivenciou muito da especialidade já antes, então. Antes da especialidade. E eu amava aquilo. Eu achava que eu tinha realmente um dom para aquilo. E eu me sentia muito feliz enquanto fazia aquilo. E aí eu já comecei a me questionar, mas será que ouvir meus professores é o mais importante? Ou seguir o que eu sinto seria mais interessante? Continuei no meu pensamento. Saí do Exército depois de um ano ali trabalhando e resolvi ir pro Mato Grosso do Sul. Eu queria trabalhar mais. Abri o mapa do Brasil, falei, onde eu não morei ainda? Onde eu não conheço bem no Brasil? Centro-Oeste, não conheço quase nada, vou pra lá morar. Fui morar numa cidade que chama Ivinhema, no sul do estado do Mato Grosso do Sul. E ali eu trabalhei um ano. E eu era um plantonista, sozinho, o plantão era um médico só pra resolver tudo da cidade. Inclusive os partos normais. Daí, continuei fazendo partos normais na cidade, era super empolgado com a situação, e os momentos que eu mais me sentia acolhido dentro da profissão eram nesses momentos em que eu estava fazendo um parto. E que podia explodir o PS lá fora. Chegar criança, chegar adulto, diarreia, porque PS a maioria das vezes não tem nada de emergência, né? Então, podia explodir tudo lá fora e eu ficar ali só dentro conduzindo aquele parto normal. E eu falei, gente... Não vai dar pra fugir da especialidade mesmo, né? Não contente, falei, vou trabalhar mais um ano. Vou trabalhar mais um ano. E voltei pra Belo Horizonte, onde eu me formei. E comecei a trabalhar numa UBS. Surgiu uma oportunidade para eu não vou fazer propaganda da empresa, porque acho que não é o caso, mas de uma grande empresa, uma empresa nacional, mas que ela é multinacional, de eu ir trabalhar na África, em Joanesburgo. E eu fui selecionado, aqueles processos seletivos de 6 etapas, fui para a África do Sul ser selecionado, e eu ser médico do trabalho, que não tinha nada a ver com a especialidade que eu queria, mas que eu adoro experiências diversas e diferentes, né? Durante a faculdade, morei fora, fiz estágios fora, essa história de ir pro exército na Amazônia foi uma opção mesmo, gosto dessas coisas. E aí eu ia morar em Joanesburgo. Só que a África do Sul começou a exigir revalidação de diploma. E eu falei, isso também não é o que eu quero, não quero morar aqui. Resolvi prestar a prova de residência, ginecologia obstetrícia. Fiz 2 provas, só. Sul São Paulo e PSU de Minas, na época. Porque foi o que deu tempo de fazer inscrição, eu tinha um mês pra prova praticamente, era um negócio absurdo. E aí passei, bem colocado nas 2.
né? E aí eu optei por vir fazer residência em São Paulo. E desde então eu tenho certeza que é a minha especialidade, não trocaria, não faria nenhuma outra especialidade. Acho que meus professores estavam errados, inclusive, a respeito da especialidade. E a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu acho que a escolha ela foi muito certeira. E Tô muito feliz. E como a gente ouve coisas, né? Eu lembro também, agora te ouvindo falar, eu lembro do que eu escutei também, né? Eu escutei, vai ser pobre, vai ganhar pouco, vai dar muito plantão. Vai virar madrugada à noite, todas as noites, fazendo parto, dando plantão. É isso que a gente ouve. O que eu ouvi? Eu ouvi assim, ó, você vai ver que você vai ganhar peso. Porque geralmente o pessoal que faz muito plantão acaba comendo muito, pede pizza, não sei o quê, e aí quando vê não cuida do peso. Então, assim, ó, cuidado, é uma especialidade que acontece isso. Eu disse, gente, os mensageiros do apocalipse estão sempre apostos, né? Total. Então, hoje, quando me perguntam da especialidade, eu tenho, inclusive, muito cuidado do que eu vou falar, entendeu? Porque eu acho que a gente muda o futuro das pessoas. A depender do que a gente vai dizer. Com toda certeza. O meu foi mudado, foi modificado, pelo menos. Eu tive que ter outras experiências para me certificar de que aquilo era que eu queria. Então... Muito bom. Eu acho que é uma mensagem super importante, assim, a gente passar. Eu acho que a história, né, de cada um de nós é sempre importante a gente contar, porque eu acho que isso inspira, né, as pessoas que estão assistindo a gente, e acho que você colocou super bem. Muito bom mesmo. Fabi, me conta quais são os pontos que você considera como pontos positivos da ginecologia e obstetrícia? Se a gente for pegar globalmente a especialidade, o que você pontuaria, assim, como o que é positivo, o que é muito bom na especialidade, que te estimula, que te traz vida, que te deixa muito feliz em estar exercendo a especialidade de ginecologia e obstetrícia? Olha, primeiro eu diria que é a possibilidade de diversificação dentro da especialidade. Eu acho que eu sou uma pessoa muito dinâmica e desafios me movem muito. Então, para mim, ficar preso numa coisinha ali, ou só fazer ambulatório, ou operar todos os dias, ou fazer só exame todos os dias, isso para mim é um tiro na cabeça. É me deixar transtornado. Eu sou uma pessoa que não gosto de rotina, apesar de achar ela importante, mas eu não gosto de rotina. Eu gosto de um dia eu ter um ambulatório, no outro dia eu vou fazer um exame, no outro dia eu opero, no outro dia eu faço um parto, no outro dia eu faço uma estereoscopia. Meu negócio é esse, eu gosto de dinamismo na minha vida. E a ginecologia obstetrícia me proporciona isso. E além de tudo, ela me proporciona 2 especialidades em uma. Que outra especialidade que tem isso? É bem isso. Eu acho que essa é a característica de todos nós, Poxa, né? A gente não gosta de rotina. Aquela rotina certinha, né? Você começar a tal hora, fazer sempre do mesmo jeito. Gente, cara, imagina isso aí todo dia consultório. Não, de 8 às 18. Não. Todos os dias. Ou fechado todos os dias dentro de um bloco cirúrgico. Ou fazendo ultrassom o dia inteiro, 24 horas por dia. No escuro. Gente, pelo amor de Deus. Pra mim, não funciona. E eu acho que são escolhas realmente individuais. Cada um sabe de si e tem um perfil. Felizmente, que senão as especialidades não estariam completas. Mas pra mim, realmente não funciona. E o principal motivo por eu achar que essa especialidade é tão fantástica é esse. Mas por outro lado, também, se a gente for pensar... vamos pensar em mercado, por exemplo. 50% do mundo é nosso mercado. A gente tem 50% das pessoas que, se não passam agora porque são crianças, daqui 10 anos vão passar. Uhum. Entende? Então a gente tem um mercado gigantesco em que a gente pode atuar. Passar, e né? precisam passar. E passam de verdade. Porque se tem um público que cuida da saúde, é o público feminino. Né? Se a gente for pensar estatisticamente, as mulheres se cuidam muito mais do que os homens se cuidam. Com certeza. Então, pensando nesse cenário, eu acho mais fácil lidar com mulher, tá? Então eu acho que a mulher, ela é... Não, e a mulher, ela segue suas orientações, ela realmente se preocupa com a saúde. Então eu acho muito mais fácil lidar com a mulher. E eu levanto muito a bandeira das mulheres hoje. Eu sou um grande defensor, eu sou muito a favor da equidade em todas as áreas, seja no trabalho, seja em casa, seja... Enfim, eu acho que a gente tem que ter equidade de gênero. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter. E aí eu fico realmente... focado em todas essas mudanças que a ginecologia e obstetrícia vem passando. Né? Então, sobre o parto com respeito, que as pessoas gostam de chamar de parto humanizado, mas eu acho que chama parto com respeito. Né? Essa história do parto com respeito, eu levanto bandeira mesmo. E se eu vejo que uma mulher foi violentada, assediada, eu corro atrás. Eu não meço esforços para realmente ajudar essa mulher. Então, é muito interessante porque eu tenho várias pacientes de consultório que são, às vezes, promotoras, que são defensoras, que enfim, que tem outras atividades e eu começo a fazer conexão entre as mulheres. Então, eu tenho uma paciente, inclusive recente, que teve uma história de estupro recente.
E eu tenho uma outra que é defensora pública. E essa paciente minha, ela falou assim, olha, a advogada que eu tentei contratar me cobrou 20 mil de honorários e eu não tenho isso agora. Eu falei, calma que nós vamos achar um jeito de caminhar para uma justiça gratuita. Vou me informar como. Fiz esse link. Então, elas, inclusive, têm essa coisa da sororidade, né? Elas se unem para fazer o melhor por elas, né? Quando elas não competem, obviamente, né? Mas na grande maioria das vezes, elas buscam essa defesa mútua. Essa defesa mútua. E se eu passo isso pra uma paciente minha, nossa, elas são automaticamente abertas para ajudar a solucionar o problema da outra. É muito legal. Não, e isso que você falou, eu acho que assim, é fundamental, porque a mulher, ela realmente se preocupa com a saúde, né? Ela vai fazer aquilo que você orientou, então assim, se você disse que tem que tomar 10 dias o antibiótico, ela vai tomar 10 dias, né? Ela não pensa, não, eu parei, agora tô bem, então eu vou deixar de tomar. Elas realmente vão fazer a orientação, né? Que você... Se você pedir um exame, ela vai fazer o exame. É diferente, o homem já é mais, eu tô bem, tô sem dor, vou parar, né? Isso. Não vou, sabe, assim. Ou às vezes duvida, né, daquilo que o médico falou. A mulher, ela é muito mais fiel, na verdade, né, ao profissional da saúde do que o homem. Isso, claro, obviamente existem... A gente nunca pode dizer que isso é uma regra, sempre existem as exceções, mas se a gente for pegar como um todo, é o que a gente observa, né, na prática. Sabe uma outra coisa que eu gosto muito, você falando isso me fez lembrar? O quanto a gente pode ser importante, por exemplo, no desenvolvimento da sexualidade de uma mulher. Porque se a gente tem uma conversa em consultório sobre sexualidade, você começa a desmistificar vários tabus que existem na sociedade, e são tabus impostos, né? São coisas que elas crescem ouvindo que não pode, enfim. E elas não sabem o que é, muitas vezes, ter prazer sexual. E eu me sinto... assim, muito realizado mesmo em poder conversar sobre isso e trazer esse autoconhecimento. Quer dizer, eu não trago esse autoconhecimento, né? Eu proporciono, eu faço com que elas pensem e busquem esse autoconhecimento, né, sexual. Então, isso também eu acho que é muito legal. Essa busca pela equidade de todas as formas. Perfeito, é isso que eu acho que vale a pena. Muito bom. Fabi, em relação aos pontos negativos, se a gente for assim pensar, quais são os pontos negativos da especialidade de ginecologia e obstetrícia? O que você pontuaria? Posso falar nada? Mentira, tá bom. Eu vou falar uma coisinha. Tá, eu vou citar uma coisinha pra vocês aí, tá? Eu acho que como ponto negativo da especialidade, eu diria que se você é uma pessoa que pensa, por exemplo, em só trabalhar com ginecologia, dificilmente você vai atingir esse status assim que você terminar a residência médica. Você vai ter que passar por obstetrícia, né, Jader? E a gente vê algumas pessoas hoje fazendo a especialidade querendo só gineco ou querendo só obstetrícia. Para obstetrícia, o caminho mais fácil. Você vai conseguir trabalhar de imediato terminando a residência. Mas para ginecologia, dificilmente você consegue só ambulatório de ginecologia ou só fazer cirurgia ginecológica. É muito difícil você ocupar toda a sua carga horária de trabalho só com ginecologia. Então eu acho que esse seria um ponto negativo. Então vai ter que camelar um pouco ali na obstetrícia durante uns 10 anos. Até se estabilizar. Claro que isso é um número X, não tem nenhum estudo, tá? Mas o que a gente vê na prática é que as pessoas demoram a sair da obstetrícia mesmo durante um tempo. A não ser que a pessoa tenha uma família riquíssima que vai montar um consultório para ela, que ela não precisa trabalhar e vai construir aos pouquinhos sem depender de ninguém. Aí é outro cenário. Ou que ela não dependa financeiramente do consultório, né? Isso, então, isso. Aí é outra história. Mas não é o padrão das pessoas que se formam e fazem residência médica, né? Então, eu acho que esse talvez seja o ponto mais negativo. Talvez, eu poderia falar também da falta de sono em algumas situações, da disponibilidade, do fato das pacientes te buscarem a todo momento, por exemplo, no WhatsApp, do fato de ter partos em horários que pra gente podem parecer inoportunos. Então, por exemplo, eu tô no aniversário de alguém super importante. Eu tenho uma paciente que entra em trabalho de parto, sinto muito, perdi o aniversário, tô indo parir. Tô indo ajudar uma mulher a parir. Então, isso é uma coisa que incomoda. Mas, ao mesmo tempo, se a gente para e olha, tô feliz em fazer isso? Me sinto bem remunerado para isso, porque isso também é um ponto importante. Porque se você faz isso e não se sente bem remunerado, se você acha que o que você recebe para fazer aquilo não é justo, você provavelmente vai ser infeliz na especialidade. Muito infeliz.
Porque vai te privar de sono, vai te privar de momentos em família, vai te privar de viagens, vai te privar de coisas que você gosta de fazer para se dedicar ao outro. E se você não se sente bem remunerado por isso, você vai em algum momento estafar. Você tem que ter a consequência, né? Tem que ter aquela consequência para poder realmente ter o estímulo, né? Não adianta. Né? É isso. Eu vou te dizer que eu me incomodava muito com a questão do sono. Isso era uma coisa que eu considero como um ponto negativo da especialidade, tanto que hoje eu não exerço mais a obstetrícia, eu exerço só a ginecologia, mas quando eu fazia obstetrícia, eu me incomodava com o sono, porque eu sou uma pessoa que eu preciso dormir. Eu gosto de dormir, sabe? Então eu sou daqueles que no dia seguinte de um plantão, cara, eu tava acabado, eu tava demolido, assim, porque eu realmente tenho a necessidade do sono. Então eu acho que pra mim é o ponto mais nevrálgico da especialidade, que não é só de GO, na verdade, se você for pegar pediatria também tem, né, clínica também tem, cirurgia também tem, mas aquela coisa do plantão, né, de você, às vezes o plantão não ter nada e de uma hora para outra ter uma coisa muito grave, né, era uma coisa que eu não gostava, eu particularmente não gostava desse ponto. E não é só o plantão, né, se você faz obstetrícia de consultório também, você pode ser acordado a qualquer momento em casa, inclusive. Exato, né, com uma paciente em trabalho de parto que você vai ter que ir, enfim. Sabe que o hospital que eu dava plantão, que eu inclusive trabalho nele ainda até hoje, que é um hospital que tem residência, então eram os residentes que ficavam manejando as pacientes, né, e a gente tinha o horário que a gente podia ter o descanso. E aí eu me lembro que o quarto ele era um pouquinho isolado, diferente, longe do centro obstétrico, né? E aí quando era um residente que me ligava, bom, eu já sabia, né, que era para discutir algum caso. Agora, quando era a enfermeira ou a técnica de enfermagem que me ligava, eu já pensava, meu Deus, eu já imaginava um pé para fora, eu já imaginava, assim, uma cabeça, já imaginava, assim, eu disse, bom, os residentes estão todos em campo. Eles não estão dando conta. Eles não estão dando conta e, assim, eles pediram pra técnica de enfermagem me ligar, então eu já acordava taquicárdico, assim, já pensando, o que será que tá acontecendo, né? E aí eu já descia voando, então, assim, eu vou te dizer que essa parte do sono é uma coisa que realmente me atrapalhava, mas eu vejo que tem muita gente que dá um plantão de uma noite inteira, que no dia seguinte toma uma xícara de café e tá, olha, como pleno. Se nada aconteceu. Como se nada tivesse acontecido, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é muito pessoal. É pessoal, mas ao longo do tempo eu acho que vai cansando. Então acho que no começo da carreira a gente topa mais e a gente segura mais. Então eu no começo mesmo, eu cheguei a fazer 120 horas trabalhando na semana fácil. Cheguei a fazer 120 horas direto, inclusive. 5 dias de plantão, pra quem quiser calcular isso aí. São 5 dias de plantão direto. Cheguei a fazer. Nossa! Meu Deus! Hoje, zero energia, zero gás. Hoje, inclusive, eu tô aqui hoje num pós-plantão, porque eu sou coordenador de escala e hoje eu tive um furo na escala à noite e eu tive que cobrir o plantão. Tô virado, tô acabado. Tô aqui felizão, conversando com o pessoal, mas tô cansado. Não tenho mais esse vigor e essa energia, sabe? Não tenho. Ótimo. Não, acho que é bem importante, porque eu sempre digo assim, é claro que a gente tem um amor muito grande pela especialidade, mas obviamente existem os pontos de dor e eu acho que a gente tem que trazer isso, tem que colocar isso, né? Se em qualquer área, em qualquer especialidade, sempre vai ter aqueles pontos negativos. Mas eu acho que eu queria dar um recado para quem tá assistindo a gente também. Se você pensa na especialidade e pretende um dia não dar plantões na especialidade, você tem que se programar. Então os plantões eles são necessários, eles são uma fonte de renda bacana, a gente consegue juntar um dinheiro legal, mas a gente tem que fazer esse dinheiro trabalhar pra gente de alguma forma em algum momento, né? Então, não sai comprando uma BMW ou uma Mercedes assim que você saiu da graduação, né? Porque a gente vê isso na prática. Médicos comprando apartamento, sei lá, no Alphaville ou em locais super luxuosos porque acabaram de graduar, sabe? Pelo amor de Deus, gente, calma. Dê um passo de cada vez, deixa as coisas acontecerem e vão crescendo na carreira e acumulando dinheiro para que esse dinheiro possa te fazer investimentos na carreira. Para que você consiga, em algum momento, largar esses plantões. Porque isso também tem que ser planejado. Porque se não houver planejamento, você vai estar lá com 70 anos de idade, dando plantão noturno. É isso aí. Seu primeiro carro tem que ser um carro popular, né? Calma, uma coisa por vez. É isso. E eu vi colegas que se formaram comigo indo por esse caminho, os caras estão dando plantão até hoje já. Claro, com certeza. Sabe? Com certeza, porque é uma questão de planejamento, né? É uma questão de planejamento. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que, assim, essa pergunta é nada melhor do que nós dois para poder estar discutindo esse ponto que eu acho que eu vejo muitos alunos, pessoas recém-formadas
homens do gênero masculino, né, que gostam da área da especialidade. A gente sabe que a nossa especialidade ela é predominantemente feminina, né, de profissionais mulheres, mas tem muitos homens que me procuram, às vezes dizendo, Jader, eu não sei, eu sou homem, será que aqui o meu consultório vai ter paciente? Existe alguma dificuldade? Você acha que existe alguma dificuldade de ser homem ginecologista? Você acha que isso é um empecilho, que isso é um entrave? Olha, eu acho até interessante essa pergunta, porque, primeiro que eu acho que hoje as mulheres são maioria, mas no passado a gente via muito mais homens ginecologistas do que mulheres. Até porque mulher não era tão frequente na medicina, né? Hoje a gente sabe que a especialidade, a gente vê os residentes entrarem, né? Às vezes é um homem, 11 mulheres. E é isso padrão. 2 homens e 10 mulheres. É o que a gente vê na nossa prática. Mas eu acho que existe público para todo mundo, tá? Eu vejo mulheres que falam, eu só gosto de passar com homem. Eu acho vocês mais delicados. Não sei se é porque vocês não têm, eu ouço isso muito. Não sei se é porque vocês não têm. Eu acho que vocês estão mais delicados ao tocar, ao examinar. Percepção de algumas pacientes. Outras falam, não, quero só a mulher. Inclusive, às vezes algumas pessoas me pedem indicação. Mas essa pessoa só quer uma ginecologista mulher. Indico com o maior prazer, assim, acho que cada um sabe qual o melhor profissional para lidar consigo, né? Mas também vejo mulheres que só tinham passado com mulher durante a vida, que eventualmente passam a primeira vez, por exemplo, comigo, e falam, nossa, nunca imaginei que pudesse ser tão tranquilo e tão diferente. Então ouço esses feedbacks positivos também. Então, para mim, não existe nenhuma preocupação em relação a isso, acho que tem mercado para todo mundo. Única preocupação que eu acho que tem que ter, sempre que a gente vai examinar uma paciente, a gente tem que ter mais alguém em sala. Nunca esteja sozinho com a paciente durante um exame físico. Sempre tem outra pessoa junto. Porque para uma paciente sair e alegar assédio, alegar que pegou na mama de forma diferente, ou fez um toque vaginal diferente, isso pode acontecer, né, Jader? A gente sabe que existem pessoas e pessoas no nosso mundo aí. As laranjas podres estão em todos os lugares. Né? E a gente precisa também se cuidar em relação a isso. Então, é claro, se ela tem um acompanhante, se ela tem... Claro que eu não deixo que seja só o acompanhante. Mas se não tem, por exemplo, no consultório, eu tenho uma menina que entra comigo. Então, ela é minha testemunha de que não teve nada, né? Então, eu acho que assegurar-se disso é importante. Eu vou te dizer que uma coisa que eu acho muito importante quando a gente tá atuando como médico, não só como ginecologista, como médico, né? Eu sempre digo que a gente não tem gênero, né? Quando a gente tá atuando como médico, a gente tá ali sendo uma alma humana que tá cuidando de uma outra alma humana, né? Então, assim, você não tá sendo homem nem mulher quando você tá sendo médico, né? Então, no momento que a gente tá ali, tá cuidando daquela pessoa, tá zelando pela saúde daquela pessoa... E se você deixa transparecer isso no jeito que você fala, no jeito que você se porta, no jeito que, na linguagem verbal e não verbal, a paciente ela vai entender isso, Total. né? E ela não vai ela não vai te enxergar, na verdade, como um gênero masculino ou um gênero feminino, né? Na verdade, ela vai te enxergar como uma alma que tá ali cuidando dela, né? Esse é o objetivo. Total de acordo. E eu acho que isso é bem interessante, porque, claro, tem as pessoas loucas, né? Que vão sempre interpretar coisas erradas e que às vezes até transferem em você algum sentimento que elas também tenham, né? Então isso é possível também. Eu tive uma paciente de consultório que realmente começou a me mandar cantadinhas em WhatsApp, coisas que eu tive que afastá-la. Falei, olha, acho melhor a gente... Você confundiu as coisas. Se confundiu. Uhum. Tá? E eu nunca deixei de ser profissional com ela, logicamente, né? Então eu nunca dei essa abertura. Como diria o pessoal do Nordeste, nunca dei ousadia, né? Sim. Nunca dei ousadia pra essa paciente, né? E aí a gente coloca ela no lugar dela tranquilamente, com educação, com polidez, e fica tudo bem. Você sabe que eu recentemente tive uma paciente que uma amiga dela pediu indicação, e ela disse, vou te indicar o meu ginecologista, o Jader e tal. E aí essa amiga disse assim pra ela, poxa, mas homem, eu tenho dificuldade de passar com homem e tal, você vai em ginecologista homem, é? E ela disse assim que ela parou e pensou assim,
Ele é homem. Tipo assim, porque ela não te enxerga como um homem ou como uma mulher, ela vai te enxergar como uma alma humana que tá ali, que tá cuidando dela, que ela sintonizou bem. Então, tipo assim, ela, no momento em que ela entende isso, né, que é uma relação de cuidado, ela nem tinha se dado conta de que eu era do gênero masculino. Não, né? até porque Então, quem acha que aquilo ali pode surgir um clima tá louco, né? tá Pelo louco, amor de Deus, tá né? completamente um louco. espéculo dentro da vagina da mulher. Completamente Pelo amor de louco, Deus, né, né? gente? Então tá completamente Exatamente. louco quem acha que ele pode criar um clima, né? Muito Com bom, certeza. excelente. Acho que então assim, o recado é esse, gente. Então, pros homens aí que estão nos assistindo, né, e que se interessam pela especialidade, gente, esqueçam essa coisa, né, de que, eu acho que é mais difícil, é não sei o quê, o paciente não vai querer. Se você sabe se portar realmente como profissional, né, como uma pessoa que é uma alma humana que tá ali para cuidar dela, ela definitivamente não vai te enxergar como um homem, né? Ela vai te enxergar realmente como uma alma que tá ali, que tá cuidando dela. Então, a gente tem que saber se portar, que eu acho que isso vale para qualquer especialidade médica, né? Quando a gente está atuando, nós não somos, né, um gênero, nós não somos ali, a gente não tem identificação de gênero, a gente não tem orientação sexual, a gente não tem nada, né? A gente tem uma alma humana que está ali realmente para cuidar daquela outra alma humana. Fabiano, deixa eu te perguntar em relação à perspectiva de mercado. O que você acha na especialidade de ginecologia e obstetrícia? Quais são as perspectivas futuras de mercado? Como é que você acha que está se desenhando aí para os próximos anos o futuro da especialidade? Tá. Olha, difícil, Jader, porque todas as especialidades, elas passam por ondas, né? E a gente sabe disso. Então, quando a gente era estudante de medicina, tinha uma especialidade que estava em alta. Quando a gente era residente, tinha outra especialidade que estava em alta. A GO, na minha época de interno, era péssima, não era uma especialidade boa. Na época de residência, parece que começou a melhorar. E eu acho que agora nós estamos numa fase boa. A gente tem visto muita gente voltando-se para esse parto com respeito. Acho que esse é o primeiro ponto. E isso eu acho uma perspectiva de mercado. Quem quiser se adentrar no mercado tem que entender as boas práticas de assistência em obstetrícia e tem que praticá-la com carinho e com amor mesmo. Não adianta, eu faço as boas práticas, mas você olha, a pessoa tem zero empatia pelo que o paciente está passando, tem zero empatia pela dor da paciente, inclusive fala coisas que às vezes são desagradáveis num momento em que os familiares ali estão passando por aquele momento. Então eu acho que esse é um caminho, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a interdisciplinaridade ela é fundamental. Hoje não dá para fazer um parto sem entender que a enfermeira obstétrica pode ser importante, que a fisioterapia pode ser importante, que a gente precisa às vezes de uma analgesia de qualidade para conduzir aquele trabalho de parto de forma importante e tranquila, né? Porque antigamente a gente tinha uns anestesistas que faziam umas anestesias obstétricas que eu vou te dizer, paralisava a perna de paciente, a paciente parava de andar, enfim, aquele transtorno, né? Entender que a gente tem que estar aberto ao novo, que na verdade é o velho, só que a gente mudou isso ao longo do tempo e a gente precisa voltar um pouquinho mais às nossas origens. Isso eu tô falando de obstetrícia, obviamente. Sim. Né? Eu acho que a gente acabou patologizando tudo, né? Na verdade, pela natureza da nossa profissão, a gente acabou Existem patologias obstétricas, existem, né? Tem aqueles partos disfuncionais que vão evoluir de um jeito que a gente precisa raciocinar muito rapidamente, tecnicamente, né? Mas a maioria dos partos, eles não são patológicos. Não são. É isso que a gente tem que entender, né? A maioria vai ser conduzida independentemente da gente. Talvez a gente nem precisasse estar ali. A gente tá ali justamente para está tudo seguindo conforme esperávamos. Para assistir, né? Para assistir. É o obstare, né? Isso. Obstare, para quem não sabe, é estar ao lado da paciente. Então, olhar. Na verdade, nossa função ali nada mais é que recepcionar o bebê, né? E dar as orientações, obviamente, que sejam necessárias. Na maioria das vezes, a gente não precisa fazer nada. A paciente pariria sem nós, né? Então, essa é a verdade. Então, eu acho que dentro da obstetrícia é isso, né? Na ginecologia, vou deixar você falar já, né? Fala da ginecologia. Eu acho que a ginecologia ela vai abrir um leque muito grande, né? Então, assim, acho que dentro da ginecologia tem gente que diz assim, eu gosto de atender consultório, beleza, né? Você pode atender consultório. Tem gente que diz, não, eu gosto da ginecologia cirúrgica. Você pode fazer uma sub em onco, né? Em oncologia pélvica, por exemplo, que aí você vai operar bastante, vai fazer cirurgias grandes, vai ter aquela interface, né? Com o pessoal da cirurgia geral.
Tem gente que diz, não gosto de cirurgia, não gosto, eu gosto muito dessa questão da conversa com a paciente, gostava muito de psiquiatria na faculdade. Você pode fazer uma pós em sexologia, por exemplo, né? Uma residência em sexologia também depois. Então, assim, eu acho que a gineco, ela abre um leque muito grande para você trabalhar com aquilo que realmente você gosta, né? Eu tenho colegas que fazem hoje só sexologia, tem colegas que fazem oncologia pélvica, tem uma colega minha de residência que ela adorava imagem, né? E hoje ela só faz ultrassom. Ela diz assim, olha, eu gosto de ultrassom. Aí primeiro ela fazia ultrassom obstétrico, aí depois ela mudou para mama e hoje ela tá fazendo só ultrassom de mama. Então, assim, você pode fazer aquilo que Eu tenho 2 colegas que fazem. Uma só faz estereoscopia e a outra só faz estudo urodinâmico. Então também existem 1000 possibilidades. 1000 possibilidades. Eu acho que assim, existe mercado, na verdade, para todo mundo, né? Eu sempre digo, existe... É o que eu falei, 50% da população é mulher. Exato. Então a gente vai ter mercado, vai ter alguma coisa para fazer com essas mulheres, né? Para cuidar dessas mulheres. E aí eu acho que eu até focaria dentro da ginecologia em 2 áreas que têm aparecido como promissoras, mas que eu tenho um questionamento, né? A primeira delas é a questão da estética íntima, que tem se falado muito, a gente vê muito recém-formado em ginecologia e obstetrícia indo direto para isso, sabe, Jader? Todo mundo só fala de ninfoplastia, de laser vaginal, de laser íntimo, de clareamento, de peeling. Acho que cabe, acho que a estética ela é presente em todos nós e a gente tem direito de melhorar a estética, mas a gente tem que ver também o que é iatrogenia, o que a gente está causando dano para o paciente sem necessidade. E eu acho que rapidamente o mercado vai saturar com essas coisas, porque daqui a pouco vai ter tanta gente fazendo laser e estética íntima que não vai ter mercado mais. Não é toda mulher que quer fazer estética íntima, Exato. né? Então acho que daqui a pouco não vai ter mercado. E a outra área que eu acho que tem uma tendência de crescimento dentro da especialidade é a reprodução assistida. Primeiro, porque as mulheres estão optando por engravidar mais tardiamente, e segundo, porque agora, de uns tempos pra cá, existe essa orientação de criopreservação de gametas, então o congelamento de óvulos, né? As mulheres são cada vez mais orientadas a congelarem seus óvulos, e por isso eu acho que a área de reprodução assistida também tende a crescer um pouquinho. E eu acho que, assim, tem campo pra todo mundo, né? Quem termina a residência, eu vou te dizer que, assim, eu acompanho já há anos o pessoal que sai da residência. Até hoje eu não tive nenhum residente que saiu e que disse, olha, tô sem nada, né? Todos saíram empregados, do tipo assim, às vezes não é um emprego maravilhoso. Claro, no início não vai ser nada muito maravilhoso, mas assim, tem onde trabalhar, né? Plantão tem de rodo, né? A gente sabe que existe, assim, horrores de oferta de plantão obstétrico, né? E o plantão vai fazer aquele pé de meia inicial, né? Às vezes a pessoa pega lá 1 ou 2 plantões por semana e aí a pessoa já consegue fazer um belo de um pé de meia nos primeiros anos, né? Eu vou te dizer que eu, por exemplo, comprei meu apartamento assim, dando plantão, né? No início da minha vida ali. Então eu acho que realmente, assim, a gente tem bastante oferta de trabalho, às vezes não são trabalhos maravilhosos, às vezes a gente já entra pensando, olha, vamos ver quanto tempo eu vou ficar, né? Mas assim, sem trabalho, sem ter o que fazer, ninguém fica. E uma coisa que eu acho bacana, que eu acho que é interessante falar pro pessoal que é muito jovem ainda, é que a gente vai ter que roer o osso em algum momento, gente. Não dá pra querer comer a carne sem roer nada do osso, né? A gente vê essa galerinha mais jovem agora saindo, querendo... Eu já vi ex-residentes que se formaram faz pouco tempo, querendo estar no mesmo patamar que eu estou, que tenho 15 anos de formado, que já fiz 1000 especialidades, áreas de atuação, especializações, terminando doutorado. Entende? O cara que tá como se estivesse no mesmo patamar que eu, sem ter que passar por tudo que eu passei. Então, assim, não existe isso. Pra colher tem que plantar, né? A gente não vai pular etapas, né? E se a gente pular etapa, questione-se se você tá sendo ético. É isso aí. Porque se tiver pulando muita etapa, provavelmente você não tá sendo completamente ético. Muito bom. Excelente. É. Perfeito, muito bom. Acho que foi legal aí pra gente poder debater aí sobre todos os pontos, né, da especialidade. Acho que a nossa área, ela realmente, assim, é uma área que a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue atuar em vários braços aí, né? E acho que foi legal também a gente ter trazido os pontos de dor, né, pro pessoal que tá nos ouvindo. Muito legal, muito bacana aí ter dividido aí essa experiência contigo. Então, vou até falar pro pessoal que tá lá agora, ó. Então, pra você que tá assistindo a gente aqui agora, eu quero ter uma fala diferente da que eu ouvi dos meus professores. Então, eu acho que a especialidade vale muito a pena, desde que você realmente tenha prazer em fazer
tudo que nós conversamos aqui agora, né? Em tratar nossas mulheres com carinho, com dedicação, com respeito, entender que a equidade é uma solução para todos os problemas, ou quase todos os problemas relacionados ao gênero, né? Então, a gente deve buscar isso também como especialistas na área. Perfeito, excelente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Continuem acompanhando a gente aí, que a gente vai estar sempre trazendo mais e mais conteúdos aí, né, de várias áreas da medicina. O objetivo é a gente enriquecer cada vez mais o conhecimento de vocês e dividir experiência também. É para isso que a gente está aqui. Fabi, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, Jade. Sempre um prazer. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Tchau.